espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje a gente vai começar o estudo da botânica, então a gente vai ver como que se dividem as plantas, vai estudar o reino plant, como que ela evoluiu. O ancestral em comum com as plantas, o mais próximo, são as algas. Porém, a grande maioria das algas elas são aquáticas e as plantas elas precisaram adquirir certas características que possibilitassem que elas conseguissem sair para o meio terrestre. E quais são as características presentes em todos os organismos do reino plant, independente da classe, do filo? Todos eles são eucariontes, autótrofos, fotossintetizantes, ou seja, eles fazem fotossíntese e eles são todos multicelulares. São compostos por várias células. Vocês lembram que nas algas a gente tinha ali as algas unicelulares? Agora nas plantas todos os organismos são multicelulares. As células vegetais, elas possuem parede celular e essa parede celular ela é feita de celulose. Além disso, todos os embriões dos organismos vegetais, eles dependem da mãe. A reserva energética delas é o amido. Vocês lembram? O amido é uma cadeia de carboidrato. E o carboidrato ele é produzido na fotossíntese. Então elas guardam essa reserva para quando precisam, quando falta luz ou falta água, não é possível fazer a fotossíntese, elas conseguem utilizar essa reserva. As plantas também têm tecidos verdadeiros, então aí começam a surgir os órgãos dos vegetais. A fecundação dela é interna e o embrião ele é maciço. Então ele é feito de várias células grudadinhas, não vai ter espaço entre essas células. É como se fosse uma amora mesmo. A principal característica que as plantas adquiriram para conseguir sair do meio aquático foi ter epiderme, então são várias células bem unidas, bem juntinhas, que não permitem que a água saia de dentro dela por evaporação, e por cima dessa epiderme a gente ainda vai ter uma cutícula, que vai dificultar ainda mais a saída de água. As plantas elas foram divididas em 4 grupos: as briófitas, as pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Então aqui a gente tem um cladograma, pessoal, para vocês entenderem melhor como que foi dividido esses grupos. Todos esses aqui são pertencentes ao reino plant e todas elas são as ancestrais em comum da alga verde. Ó, elas vão possuir tecido verdadeiro, epiderme e cutícula para dificultar a saída de água. Os embriões vão ser multicelulares e elas vão ter arquegônios e anterídeos. O que seria isso daqui? São os órgãos sexuais da planta. Arquegônio é o órgão sexual feminino e anterídeo o órgão sexual masculino. Tirando as briófitas aqui, que são as menos derivadas, nos próximos 3 grupos a gente vai ter o esporófito como dominante, é uma fase da planta que a gente vai estudar lá na parte do ciclo. Elas já vão apresentar vasos condutores de seivas, ou seja, xilema e floema, que vai permitir que as plantas comecem a crescer. E vai ter folhas e caules. Então, esses 3 grupos são vasculares. Depois a gente entra no grupo das gimnospermas e angiospermas, que todos eles vão apresentar semente e crescimento lateral. Além disso, vai começar o surgimento de grão de pólen. Então, aqui as plantas com sementes. E como mais derivado do grupo, vamos ter as angiospermas, que elas vão começar a apresentar flores e frutos. Antes da gente começar o estudo de todos os grupos, eu quero que vocês entendam como funciona o ciclo reprodutivo das plantas. Apesar de cada grupo ter suas particularidades, elas possuem um ciclo muito parecido, com nomes e termos também que a gente vai usar bastante. Então aqui a gente vai ver o ciclo geral de vida das plantas. Ele é dividido em 2, gente. A fase diploide. Então, ele vai ter 2 N's nessa fase, que também é chamada de esporófito, e a fase haploide, também chamada de gametófito. Vamos lá, então a gente teve a fecundação, formando um zigotinho 2 N's.
Esse zigoto vai sofrer uma série de mitoses, formando um embrião, e do embrião a gente vai ter o esporófito 2N. Esse esporófito vai produzir esporângios, que vão sofrer meiose. Então, depois da meiose, vou ter uma estrutura haploide. Então, esses esporos vão sofrer uma série de mitoses, chegando no gametófito, que vai surgir os gametângios, N também, através da mitose, e produzir os gametas, o gameta masculino e o gameta feminino. É aqui que os gametas vão se unir, fazendo a fecundação e fechando o ciclo. Então, vamos começar o nosso estudo pelas briófitas, o nosso grupo menos derivado, mais primitivo, aqueles mais próximos das algas. E pensando que eles estão próximos da alga, a gente pode linkar que eles precisam de água. A água ainda é muito fundamental para o ciclo de vida deles. Então, eles precisam viver próximo de lugares úmidos, de lagos, lagoas. Esse grupo, ele abrange os musgos e as hepáticas. Hepáticas, parece que eu estou falando de fígado. E uma característica muito particular delas é que elas são avasculares. Então, como elas não possuem vaso condutor de seiva, elas não conseguem crescer. É por isso que esse grupo é bem pequenininho, ele é rasteirinho. Eles ainda não possuem raiz, caule ou folha. Então, nesse grupo, os nomes dessas estruturas vão ser diferenciados. Olha só, pessoal, aqui parece uma raizinha, mas não é uma raiz verdadeira. Esse daqui é chamado de rizóide. O caule também não é um caule verdadeiro, ele é chamado de cauloide. E as folhas nesse grupo são chamadas de filóide. Elas vão produzir uma haste com uma cápsula. Reparem que eu tenho aqui um organismo do sexo feminino e um masculino. Apenas as de sexo feminino vão produzir a haste com a cápsula. Essa parte aqui é o gametófito, que é o N, então ele é haploide. E aqui é o esporófito, 2N. Reparem que nesse grupo, a fase dominante é o gametófito. Eles são divididos em 4 grupos e fazem reprodução tanto assexuada quanto sexuada. A reprodução assexuada pode ser feita por fragmentação ou por gemulação. Esse aqui, então, é o ciclo das briófitas. Olha só, pessoal, eu tenho um gametófito feminino. Vocês lembram que o gametófito é a fase dominante nesse grupo. Então, o gametófito vai liberar aqui uma haste e produzir uma cápsula. Essa cápsula ela é 2N, ela é diploide. E por meiose, ela vai produzir esporos N. Esse esporo vai ser liberado no ambiente e vai dar origem a gametófitos femininos e gametófitos masculinos. Vocês lembram, né? Olha só, gametófito é N. N que veio dos esporos N. O gametófito masculino, ele vai produzir anterídeos, que é o gametângio masculino. Aqui, esses gametófitos, os masculinos, eles são chamados de anterozoides, e o feminino aqui é chamado de oosfera. A oosfera, ela é produzida dentro do arquegônio, que é o gametângio feminino. Reparem, pessoal, que o antezoide, ele tem que nadar até o gametângio feminino, até o arquegônio. Por isso, essas plantas elas precisam de ambiente úmido, sempre para conseguir reproduzir. Eles vão gerar um zigotinho diploide que vai germinar, formando a haste e a cápsula novamente. Pteridófitas. Pteridófitas é um nome lindo. É bonito, dá pra gente colocar esse nome em algum gato. E para falar das pteridófitas, eu deixei as representantes aqui, as principais representantes são as samambaias. Nesse grupo surgem as plantas vasculares, então elas possuem vasos condutores de seivas, que é o que permite que essas plantas consigam sair desse tamanho aqui, que é um musgo, para plantas enormes. Como vasos condutores de seivas, elas possuem xilema e floema. O xilema é o vaso que vai conduzir
os sais minerais e a água da raiz para todo o resto da planta. E o floema é o vaso que vai pegar os açúcares produzidos na folha pela fotossíntese e vai distribuir para o resto da planta. Aqui já começam a surgir as folhas e o caule. E nas pteridófitas, a fase dominante é o esporófito. As samambaias, elas não produzem semente, elas produzem o soro. O que é o soro? Eu tenho certeza que vocês já viram alguma samambaia cheia de bolinhas aqui atrás da folha. Parece até um monte de cochonilha. Tem gente que acha que é praga aquilo lá não é. É o soro. Dentro do soro vão produzir os esporângios para a reprodução da samambaia. As raízes, o caule, as raízes aqui, o caule. Do caule saem o pecíolo e as folhas. E aqui eu tenho uma folhinha jovem saindo. No fronte da folha, então, embaixo da folha, eu vou ter os soros. Olha aqui a formação do soro. Quando eu corto esse soro, vão ter os esporângios que vão produzir esporos quando eles já estiverem maduros. A fase assexuada se dá por brotamento. Vamos ver agora como é que acontece a fase sexuada. Eu vou ter a fase de gametófito e a fase de esporófito. Lembrando que a fase dominante das samambaias é a esporófito. O que vai acontecer? Aqui a samambaia vai ter um esporófito maduro. Esse esporófito vai produzir os soros. Esses sorinhos vão produzir o esporângio, que vai produzir os esporos. Lembrando que até aqui, essa fase ela é diploide. Quando a gente chega nos esporos, como ocorreu uma meiose, eles são haploides. Quando ele está na fase haploide, a gente entra na fase de gametófito. Então, esses esporos vão germinar e vão produzir essa estrutura aqui. Essa estrutura é bem pequenininha, gente. Ela tem cerca de 1 centímetro. E ela vai ter o órgão reprodutor feminino e o masculino. Então, aqui é o arquegônio, produzindo as zoosferas. E aqui é o anterídeo, produzindo os anterozóides. Aqui, olha. Esses anterozóides vão nadar aqui até o arquegônio, vão fecundar a oosfera, formando um zigotinho. Esse zigoto vai germinar, olha só, aqui em cima, produzindo um esporófito jovem, que vai se diferenciar em um esporófito maduro. Importância econômica das pteridófitas. Bom, elas são muito utilizadas como plantas ornamentais. Além disso, algumas espécies podem ser utilizadas para fazer medicamento e outras também são consumidas em forma de broto. Além disso, existe a associação de cianobactérias e algumas bactérias fixadoras de nitrogênio. Por enquanto a gente vai ver só esses dois grupos e no próximo bimestre a gente vai continuar estudando as gimnospermas e as angiospermas, além de entrar também com a fisiologia vegetal. Então na sexta-feira a gente se vê, anotem as dúvidas, tudo bem? E falou!